já botando para gravar. Agora eu vou socializar com a gente aqui. Deixa eu botar aqui. Então, pessoal, vou usar hoje 2 referenciais, tá? Um referencial teórico, né, de 2 autores aqui do Rio Grande do Sul. O professor doutor, são 2 professores doutores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor doutor Adroaldo Graia e a professora doutora em Ciência do Movimento, Lisiane Torres. Eu vou começar por eles aqui, pessoal, porque eles já nos contextualizam alguns aspectos importantes, tá? Então, o que esses autores dizem, pessoal, né? E os autores da Universidade de Porto, que é uma universidade muito, uma referência no desenvolvimento da ciência do esporte, principalmente da pedagogia do esporte, ela diz que o esporte, pessoal, ela deve ser encarado de uma forma plural, ou seja, o esporte, ele dá anuência para que a gente possa desenvolvê-lo de diferentes formas e sentidos em diferentes espaços esportivos. Então, o esporte de competição, né? Quando eu digo esporte de alto rendimento, aquele que a gente assiste na televisão, tem princípios muito claros que estão sendo desenvolvidos ali, que reverberam em condutas. O esporte escolar é um outro espaço de esporte, mas que tem formas e sentidos diferentes. O esporte que vocês jogam com os amigos de vocês, né, no clube, ou até mesmo no condomínio, é um outro esporte. Então, o que esses autores estão nos dizendo é que a gente pode sim pensar que o esporte não é uma coisa única, ela pode ser o que ele chama de polimorfo e polissêmico, ou seja, ele é um fenômeno social que pode ser desenvolvido de diferentes formas e também ter diferentes sentidos. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero que vocês gravem, que vocês possam, desde agora, já pensar. Por que as mesmas regras que a gente vê no Campeonato Brasileiro de Futebol não são aplicadas nos Jogos do Monteiro? Né? Algumas são semelhantes, outras são completamente diferentes, né? Então, porque a gente trabalha a partir desse conceito, que o esporte, ele tem como referencial fundamental um princípio de pluralidade. Outro aspecto importante, pessoal, que eu quero que a gente também não esqueça e grave bem aqui, é que o esporte, pessoal, independente, agora, bom, primeiro eu disse que ele pode ser diferente, mas agora eu vou retornar um pouquinho e dizer que ele tem que ser igual. Mas como assim, professor? Ele é diferente, mas é igual. As formas de desenvolver os sentidos são diferentes, podem ser diferentes, mas tem 3 categorias essenciais que pode ser o esporte do estádio lá da Arena ou do Beira-Rio, o esporte do condomínio de vocês ou jogos do Monteiro. Essas 3 itens não podem faltar em nenhum deles. Ou seja, o esporte tem que ter regulamento, tem que ter regras muito claras do que pode, do que não pode, de como deve ser disputado. Ele deve ter o envolvimento dos atletas, né? Ou seja, eu não posso ficar brincando durante um jogo ali. Eu não posso ficar lá empurrando meu amigo, brincando de pega-pega no meio do jogo, senão isso já não é mais esporte, né? Eu tenho que ter um envolvimento no jogo. Porque se não tiver isso, vira recreação e não esporte, né? Mesmo o esporte de lazer, ele não abre espaço para uma manifestação de jogadores que não tenham a ver com o jogo em si, né? Eu posso criar um jogo com regras mais flexíveis, mas eu não posso ficar brincando durante o jogo, isso não faz sentido, né? E, ao mesmo tempo, o esporte é, sim, competitivo, né? Se eu tiro a competição do esporte, ele não é mais não é mais esporte, ele é qualquer coisa menos esporte. Então, num jogo, ele tem que ter uma busca incessante por buscar vencer os jogos. Agora, o que eu não posso fazer é trabalhar com o que a gente chama de hipercompetitividade. Então, a gente tem um nível de equilíbrio. Se eu desenvolvo a competição num momento equilibrado, em que o meu objetivo é buscar vencer o jogo, é buscar organizar a minha equipe, é organizar minha defesa, é organizar meu ataque, bom, eu estou num nível de equilíbrio de competição. Agora, se eu exacerbo esse período de competição e vou para hipercompetitividade, eu passo a ter condutas fora dos princípios básicos. Eu passo a tentar provocar o adversário, ali, desestabilizando ele emocionalmente. Eu passo a ser agressivo durante o jogo. Eu passo a tentar pressionar a arbitragem ao meu favor. Bom, isso já não é mais competição, isso é hipercompetitividade. E não é isso que nós defendemos nos nossos eventos. Nós queremos que vocês sejam bastante competitivos, mas dentro de regras e princípios. E, ao mesmo tempo, quando eu coloquei antes, o esporte não pode ser, né, uma atividade de recreação, né? Então não pode ir lá do jogo rolando lá nos Jogos do Monteiro e lá batendo papo, olhando o celular, não dá. Então aí é que a gente tem que ter esse equilíbrio. E aí, para finalizar esse trabalho aqui os itens que eu separei
do Adroaldo Gai e da Lisiane Torres. Então, como a gente tinha falado, o esporte pode ser desenvolvido de diferentes manifestações, já que ele é plural, né? A gente tem o esporte de excelência, ou chamado esporte de alto rendimento, que é aquele esporte que você assiste na televisão ali, que é um esporte entre jogadores e atletas profissionais. Nós temos o esporte lazer, que é o esporte em que vocês desenvolvem nas atividades no clube, no condomínio, na praia com a família ou com alguns amigos, é o esporte lazer. A gente pode adaptar algumas regras, mas ele não deixa de ser esporte. Nós temos o esporte de reeducação e reabilitação, que é aquele esporte onde a gente trabalha, que o esporte oportuniza que pessoas que nasceram ou que adquiriram alguma deficiência física ou intelectual ou cognitiva durante o transcorrer da sua vida possam ser incluídos socialmente. Então, é um espaço onde pessoas com deficiência física podem jogar futebol, podem correr, claro, com adaptações. Pessoas com paraplegia, não têm os movimentos das pernas, podem jogar basquete, podem jogar corrida de carreira de rodas. Então, é uma forma de incluir as pessoas através do esporte. E, por último, né, o que a gente vai fazer lá na escola, que é o esporte escolar, que é o esporte que é competitivo, que sim, exige uma performance dos atletas, que tem regras, entretanto, tem um parênteses aqui, pessoal. Esse esporte escolar, ele tem tudo isso que a gente falou, entretanto, a ênfase dele está nos princípios e valores a serem desenvolvidos. Está na inclusão, está na solidariedade, está na cooperação, está no respeito. Então, por isso que nos Jogos do Monteiro, todos jogam ao mesmo tempo, porque ele é um esporte de participação e inclusão, ele não é um esporte de alto rendimento que é seletivo, seleciona jogadores, não, ali é um esporte de participação e inclusão, por isso, todos jogam ao mesmo tempo. Outro aspecto importante, professor, por que tu não deixa as torcidas ficarem xingando os adversários ali? Porque isso foge do princípio do respeito entre a integralidade dos indivíduos. A gente está num ambiente escolar, um ambiente de educação, um ambiente que deveria ser transferido da escola para o estádio de futebol. A gente sabe que isso não acontece. Infelizmente, nós temos que lidar com a realidade, né? As pessoas na arquibancada de um estádio de futebol se acham no direito de xingar as pessoas, o juiz, os jogadores, a bel prazer, porque ali é o meu espaço de expressão. Não tem nada a ver com expressão. Eu posso ir no estádio torcer, incentivar, mas nada me dá direito a ficar xingando as pessoas, né? Ficar jogando lá coisas na torcida adversária, por mais que isso pareça ser uma coisa legal. Mas não é isso que isso não é o esporte, pessoal. Alguém pode dizer assim, professor, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, mas não precisava ser assim. O esporte, o legal do esporte é a competitividade, é a disputa, a evolução dos jogadores, a determinação para buscar vitórias. Agora, esse processo de ficar desqualificando os outros, se achar superior aos outros, isso não tem nada a ver com os princípios do esporte, isso que a gente tem que deixar claro. Eu vou passar para o segundo documento agora, pessoal, e deixe vocês à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para me interromper a hora que vocês acharem que seja pertinente. Podem ficar à vontade para perguntar, comentar. Também, se ninguém quiser comentar nada, também, como vocês acharem melhor, tá bom? Deixa eu botar aqui. Bom, agora nós vamos para um documento, pessoal, que é para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, que é um documento que rege não só os Jogos do Monteiro, mas muitos eventos, muitas cartas regulamentares foram desenvolvidas a partir dessa carta aqui. Na verdade, essa carta aqui não é uma carta legislativa, pessoal, ela é uma carta de orientação. A carta legislativa, ou seja, que regula o esporte nos países, nós vamos ver na semana que vem com a Lei Pelé, que é a Lei 9.615, que é a lei que regula o esporte nacional. E nós vamos encontrar muitas coisas semelhantes com essa carta aqui. Antes de eu falar dela, eu tenho que contextualizar essa carta, pessoal. Como todos vocês já devem estão no segundo ensino médio, já devem ter tido história, né? Já devem ter trabalhado sobre esse tema em sociologia, com certeza, e até filosofia, né? Vocês sabem, né, que após a Segunda Guerra Mundial, o planeta foi dividido entre os países ligados ao capitalismo, né, do regime capitalista, liderados pelos Estados Unidos, e foi dividido lá em 1945, né, após a Segunda Guerra Mundial, por os países ligados a uma linha política mais socialista, ligados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a União Soviética, né? Então, o mundo inteiro foi dividido em dois.
Só que a disputa entre, eu vou usar os nomes União Soviética e Estados Unidos para a gente simplificar, mas poderia usar outros nomes. Mas a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela não fica só no campo político, ela sai para várias áreas da cultura mundial. E dentro dessas áreas, o esporte foi uma delas, onde a União Soviética e os Estados Unidos, na busca de afirmar os seus regimes políticos, encampam o esporte com uma disputa. E aí o esporte se transforma num campo de batalha, onde o objetivo e a visão que a gente tinha do adversário é uma visão de um adversário a ser batido. É como se fosse um soldado numa guerra. A gente tem que destruir o adversário para poder vencer. E esses princípios foram levados, esses princípios de ver o adversário como um inimigo, foram levados da cultura do espaço político para o espaço esportivo. Ao mesmo tempo, os desvios de conduta dentro do esporte são provenientes dessa época, na medida em que, na busca de um superar o outro, começaram a desenvolver uma série de situações na área da tecnologia, da bioquímica e da fisiologia, com o desenvolvimento de substâncias, né, que vão contra os princípios do esporte, do jogo limpo, né? Então, eles desenvolveram uma série de substâncias que buscavam o quê? Aumento de potência muscular, aumento de velocidade, aumento de força, né? Com o intuito de um superar o outro. E aí é que entra, né, a busca da vitória a qualquer custo, e a hipercompetitividade vem dessa época. Então, o esporte da década de 60 e 70, pessoal, é uma verdadeira batalha campal. Qualquer modalidade, você no vôlei, no futebol, no futsal, o que seja, era batalha, batalha, batalha. Era disputa, era briga em torcida, era os jogadores se degladiando. Bom, a partir daí, no final da década de 70, a Unesco, que é uma entidade ligada à ONU, começou a se dar conta que aquilo ali não tinha nada a ver com o esporte, né, com os princípios básicos do esporte. E aí é que se desenvolve essa carta, que é a Carta Internacional da Educação Física e do Desporto. Vocês veem que até a educação física está incluída ali, porque as aulas de educação física também tinham esse caráter mais desagregador, ele era uma educação física muito mais excludente, só aqueles que tinham mais habilidades participavam. Então, tinha uma série de fatores ali, então a Unesco se deu conta disso, e em 1978 ela desenvolveu essa carta aqui, que é a Carta dos Direitos, né, a Carta de Responsabilidade de todos os participantes, tanto na atividade física, como cultural, como esportiva, né. E vocês veem que ali embaixo está escrito assim, ó, 1978, 1991 e 2015. É que, na verdade, como essa carta já tem 42 anos, ela foi, com o tempo, ela foi ficando defasada. E os representantes da Unesco se deram conta, e em 91 e ultimamente em 2015 fizeram atualizações dela, tá bem? Vou trabalhar mais 13 slides aí, pessoal, como eu digo, eu não quero jogar um monte de conceito em cima de vocês, apenas que a gente possa ter algumas referências importantes. Então, os nossos 3 últimos slides aqui. O primeiro, né? Então, a Unesco quis chamar a atenção que o esporte, ele é um patrimônio imaterial da humanidade, ou seja, o esporte, ele tem uma ascendência sobre os seres humanos absurda, a gente às vezes não tem essa dimensão. Se a gente for pensar que a gente liga a televisão, está dando esporte, a gente liga o rádio, está dando esporte, a gente entra na internet, tem notícias sobre esporte, o tempo inteiro o esporte está influenciando, né, a partir de uma série de princípios, as nossas condutas, as nossas ações. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o esporte tem, sim, uma incidência importante. Então, se a gente sabe que tem uma incidência importante, a gente tem que usar ele em favor da melhoria da humanidade. A melhoria nos aspectos físicos, da saúde, né? Então, o esporte ser praticado de forma harmoniosa com as características dos seres humanos. Ele também tem que ser um espaço de paz, de reconciliação entre as pessoas, né? E se a gente fosse fazer aqui um contraponto com os jogos, daqui a pouco eu criei uma inimizade por um motivo bobo na escola com alguém, e daqui a pouco eu estou junto com essa pessoa, né, durante os jogos, sendo coordenador junto com essa pessoa. O que eu vou fazer? Eu não vou falar com essa pessoa? Eu não vou conversar com essa pessoa? Eu não vou trabalhar com essa pessoa? Não, eu vou sim. Então, os Jogos do Monteiro é uma forma também de trabalhar com reconciliações, né, em busca de relações sociais mais harmônicas. Ao mesmo tempo, o esporte, ele é reconhecido como um processo de protagonismo juvenil. Olha quantas habilidades, pessoal, vocês vão poder trabalhar durante os jogos.
disciplina, organização, liderança, cooperação, empatia, conhecimento. Olha quantas habilidades o esporte, no caso nos Jogos do Monteiro, vão dar a possibilidade de vocês se desenvolverem como seres humanos. A partir daí, pessoal, esse aqui é o nosso último slide aqui, pessoal. A partir daí, então, a gente poder desenvolver um esporte escolar que possa não haver nenhum tipo de discriminação, né? Nós estamos entrando no século XXI, né? Nós já estamos galgando nele, que é o século da diversidade. A diversidade em todos os aspectos. Diversidade de gênero, diversidade étnico-racial, diversidade de interesses, diversidade visual, bom, de todo tipo, né? A gente tem que aprender, na verdade, a respeitar as diversidades, reconhecê-las, não só tolerá-las, reconhecê-las, né? Então, o esporte também, ele vai ter pessoas que vão se manifestar em termos de desenvolvimento biomecânico diferente das outras, vão ter outras formas de expressão, né? E ele é também um esporte de inclusão e não de exclusão. Por isso, todos que se inscreveram têm que participar, por isso que todos que estão à disposição do jogo têm que jogar ao mesmo tempo, né? Como essa pessoa vai melhorar em termos das habilidades dela se ela ficar apenas num banco assistindo os outros jogarem? Nada, não vai melhorar nada. E a motivação, que é o ponto, que é o carro-chefe da participação esportiva, como é que vai ficar se ela ficar só assistindo os outros jogando, né? Então, aí é que entra, né, o espaço de inclusão e o espaço de respeito às diferenças. Outro aspecto importante, pessoal, diz respeito a um processo de aprender a trabalhar em equipe, né? Ou seja, os jogos do Monteiro vão propiciar que vocês possam, se já não trabalham bem essa habilidade, mas acredito que todos aqui já têm essa experiência, né? Mas poder trabalhar em equipe em todos os sentidos. Trabalhar em equipe para organizar uma dança, trabalhar em equipe para jogar algum desporto, trabalhar em equipe para vencer, para tentar vencer alguma tarefa de ordem de conhecimento. Olha quanto a gente vai poder vivenciar trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não é só concordar com o que os líderes dizem. Trabalhar em equipe é trocar, é conversar, é reconhecer as diferentes opiniões, né? Então, se alguém aqui vai ser um coordenador geral, eu não posso dizer assim, não, é o que eu disse, pronto. Não, eu tenho que escutar os outros, eu tenho que levar em conta o que os outros estão dizendo. É claro que eu, como representante, como líder, a partir daquelas ideias, eu vou procurar colocá-las em prática, vou procurar também dar limite para os meus liderados. Olha, isso nós vamos usar, isso nós não vamos usar por causa disso, né? Porque futuramente, pessoal, vocês vão ser líderes nos trabalhos de vocês vão ser líderes na casa de vocês vão ser líderes na comunidade de vocês, e aprender a lidar com a equipe é fundamental. Tanto para liderar, como para ser liderado. Porque eu também tenho que aprender essa habilidade de respeitar a hierarquia. Então, se eu sou um coordenador de quadra, eu tenho que perguntar para o meu coordenador geral se eu posso determinada situação. Porque quem coordena são os coordenadores gerais e conciliadores. Então, não posso tomar uma atitude sem consultar os meus líderes, né? Eu tenho que respeitar os meus líderes, né? E isso é um fator importante, né? Saber me colocar em que posição eu estou naquele momento. Porque se hoje eu sou coordenador de quadra, bom, amanhã eu posso ser coordenador geral, e aí? Então, eu tenho que saber me colocar de acordo com a função que eu estou naquele momento, né? E procurar também alertar os coordenadores gerais sobre situações que podem trazer prejuízo à equipe. Olha, estou observando que vocês estão tendo essa conduta, isso vai nos prejudicar, né? Então, vamos conversar, né? E para finalizar, pessoal, acho que é um aspecto fundamental, né? O trabalho relativo à integridade, né? Integridade diz respeito, pessoal, a gente respeitar realmente as regras que fazem parte do jogo. Eu não tentar tirar vantagem em termos de coisas ilícitas, procurar ludibriar o árbitro, procurar provocar os colegas, né? Porque uma vitória não justifica isso, pessoal. A gente pode, durante a nossa vida inteira, vamos vencer e ganhar muitas partidas e vamos perder muitas partidas. Agora, as habilidades sociais que estão envolvidas nesse processo, isso fica para a vida inteira. Então, se a gente começa a ter desvios de conduta na quadra, a gente provavelmente também vai tentar fazer isso no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida do dia a dia. E a pessoa, não, professor, não, é só no jogo, não, é assim que funciona. A gente tem que ter condutas positivas em todos os ambientes onde a gente está.
e não apenas, não, ali no jogo eu posso desviar a conduta. Não, eu vou me achar no direito de, em outro espaço social, ter aquilo ali, porque se ninguém perceber, né? Então, eu tenho que ter uma conduta, sim, como ser humano, uma conduta de respeito, uma conduta de integridade e de honestidade. E é isso que os Jogos do Monteiro pregam, né? Então, aqui como coordenador, vou voltar para a nossa sala de aula, então, assim como responsável pelos jogos, pessoal, deixa eu fechar aqui, como responsável pelos jogos, eu não posso deixar de dizer para vocês que vocês são, mais do que nunca, serão as referências, né? Assim como nós, professores, somos referências para vocês, vocês serão referências para todos os alunos da escola, né? Então, vocês precisam sim ter uma conduta de controle sobre o comportamento, né? Não, falhas vão acontecer, fazem parte, né? A gente está aqui para ajudar, os professores estão aqui para ajudar vocês, não vamos deixar vocês a Deus dará, vamos dar o suporte que vocês precisam, mas mais do que nunca a gente tem sim, saber que a nossa imagem, ela tem uma incidência muito grande por ser coordenador. Então, vocês imaginem lá, no primeiro dia do encontro com os alunos, aquela sala de aula fica lotada ali, tem lá quase 200 caras ali, e tu é o representante, ou vocês são os representantes. Então, as pessoas estão observando vocês, as pessoas estão se espelhando em vocês. Então, por isso é que a gente se superdimensiona aquele processo de visibilidade, ok? Então, turma, a ideia hoje, então, foi a gente poder falar um pouquinho sobre o processo do esporte plural, o processo fundamental de entender que o esporte tem diferentes manifestações, mas, ao mesmo tempo, tem que ter competitividade, tem que ter performance e tem que ter regulamento, e a gente poder entender que tem alguns princípios que a gente não abre mão dentro dos jogos e que a gente quer que vocês levem esses princípios dentro das competições e também possam levar para a vida de vocês, e talvez esse seja o grande objetivo, utilizar o esporte como uma referência de desenvolvimento humano. E é para isso que a gente desenvolve os Jogos do Monteiro. Ok? Deixa eu ver se alguém entrou enquanto eu estava fazendo a chamada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, acho que estão os mesmos que estavam ali, tá bom? Então, turma, queria agradecer muito a presença de todos, tá? Agradecer pela presença. Espero que essas informações possam ajudá-los durante o transcorrer dos Jogos do Monteiro. A gente, semana que vem, nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Vamos falar sobre 2 documentos. A Lei Pelé, que é a lei que regula o esporte nacional, e isso vai ajudar que vocês possam se embasar num aspecto legislativo e conhecer realmente o que é os referenciais de leis dentro do esporte nacional. E também vamos trabalhar com outro documento, que é a carta relacionada aos direitos da criança e do jovem no esporte. Acho que é um aspecto importante para a gente saber quais são os direitos e os deveres que a gente tem dentro do esporte, ok? E aí, depois da semana que vem, depois da segunda aula, a gente volta a trabalhar com os professores outras práticas corporais, tá bom? Então, Letícia, Bruno, Natália, Gabriel, Gabriele, Lucas, Vitor, Luíde, né? Queria agradecer a presença de todos vocês e nos encontramos, então, na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, ok? Valeu, senhor. Até semana que vem. Desculpe, assim, que eu olhei, desculpe que eu só olhei para a tela, mas tinha mais gente aqui, tá? Foi a Letícia que falou? Não, eu só te dei tchau, senhor. Foi a Natália que falou agora? Não, senhor, desculpe, Sofia. Foi bom ter falado. Não, eu não estava te vendo aqui. Deixa eu marcar então, Sofia. Obrigado por ter me avisado aqui. Já sei o que aconteceu, Sofia. Sabe o que aconteceu? Tu tá na sala antiga, Sofia. Tu escutou toda a aula. Sabe o que acontece, querida? Que bom que tu te manifestou. Obrigado, te agradeço aí, porque assim, ó, eu deixei a sala antiga aberta, porque alguém poderia entrar ali, mas quando eu comecei a apresentação, não me dei conta. Tu tá na sala antiga, tá? Vou botar presença para ti, que bom que tu te manifestasse, tá? O endereço que tu vai usar para a aula da semana que vem é aquele que está no banner de cima, tá? Naquela parte de cima ali da capinha da nossa sala de aula, tá bom? Tá? Obrigado pela tua presença, querida. Um grande abraço e até a semana que vem, tá bom? Tchau, querida. Um abraço.